Será que o magnésio, suplementar magnésio, faz bem para a nossa circulação? Será que o magnésio ajuda o nosso coração a trabalhar melhor, fortalece as nossas veias? Será que ele tem efeito de ralhar o sangue ou isso é um mito? Quais os efeitos, por exemplo, do magnésio contra o entupimento das nossas artérias? Será que ele previne a formação de placas de gordura, o enrijecimento das artérias? Como suplementar? Será que faz mal usar suplementos de magnésio? Será que ele tem efeitos maléficos na nossa circulação? Quais são os efeitos reais, mitos e verdades sobre o magnésio contra a má circulação, contra a trombose, a embolia, o AVC e o infarto? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, dor, inchaço nas pernas, varizes, você tem que se inscrever no canal. Clica no sininho para ativar as notificações, dessa forma você é avisado de tudo que acontece por aqui, não perde nenhum dos nossos próximos vídeos e já clica no gostei. Quando você deixa o seu like, o joinha, a sua curtida impulsiona o nosso trabalho. E aí a gente alcança mais pessoas com informação de qualidade e dessa forma você nos ajuda a até mesmo salvar vidas contra a má circulação e contra a trombose. Como de costume, os nossos vídeos são retirados de comentários, de dúvidas que vocês deixam para nós nos comentários. O nosso time selecionou a seguinte pergunta para hoje: magnésio dimalato é bom para o sistema cardiovascular? Vá na farmácia de manipulação. E aí, pessoal, será que pode tomar magnésio assim, aleatoriamente? Tem risco? Será que de fato ele tem benefícios? Vamos falar um pouquinho sobre o magnésio hoje nesse vídeo. Eu vou te falar tudo sobre o magnésio, mas antes disso eu quero te lembrar que na descrição desse vídeo tem um e-book gratuito com 10 dicas práticas de como combater a má circulação e cuidar das suas veias. Então no final desse vídeo vai lá na descrição desse vídeo, clica no link e faz o e-book, o download gratuito do nosso e-book. Agora falando especificamente sobre o magnésio na nossa saúde cardiovascular, na nossa circulação, se ele tem ou não efeitos para promover uma boa saúde circulatória, se ele combate a má circulação. O mecanismo exato através do qual o magnésio ajuda a prevenir a formação de coágulos no sangue, ele não é totalmente compreendido, mas a gente acredita que esteja relacionado a várias funções que ele desempenha no corpo, já que ele participa de mais de 200, quase 300 reações químicas no nosso organismo. Então o magnésio ele participa de várias reações bioquímicas no corpo e traz sim efeitos circulatórios. O magnésio ele desempenha um importante papel na regulação da função das nossas plaquetas. As plaquetas são células do nosso sangue que se agregam e formam coágulos sanguíneos que causam trombose, que causam AVC, que causam infarto. Então o magnésio ajuda a evitar que essas plaquetas se aglomerem excessivamente. O magnésio ajuda a prevenir essa agregação plaquetária que poderia levar, por exemplo, à formação de coágulos sanguíneos indesejáveis pelo nosso corpo. Além disso, o magnésio ele é necessário para várias funções do corpo, por exemplo, para a função do nosso endotélio, para um bom funcionamento das células endoteliais. O endotélio é a camada mais interna que reveste os vasos sanguíneos, é a camada que está entre os nossos vasos sanguíneos e o sangue. O endotélio é como se fosse o tapete que reveste os vasos sanguíneos. Uma função endotelial saudável é importante para evitar a formação de coágulos, já que as células do sangue podem grudar na parede dos nossos vasos sanguíneos. Então, o sangue que está em íntimo contato com as nossas veias, com as nossas artérias, ele precisa de uma função endotelial boa para não entupir as nossas artérias e veias. O magnésio ajuda nessa função endotelial. Ele também pode ajudar a relaxar, a dilatar os nossos vasos sanguíneos. Isso pode melhorar o fluxo de sangue, ou seja, mais oxigênio, mais nutrientes para os nossos músculos, para o nosso cérebro, para as células do nosso corpo, além de manter, por exemplo, um coração forte e saudável. O magnésio é importante, junto com potássio, níveis bons de magnésio e potássio para a gente ter um coração forte e saudável. Só, pessoal, que é importante a gente deixar bem claro que, embora o magnésio tenha vários efeitos na nossa circulação, além até mesmo de ter um leve efeito anticoagulante, isso não significa que o magnésio é um substituto para os anticoagulantes, para tratamentos consagrados na medicina, tá certo? Então, para pessoas que têm alto risco de trombose, de embolia, de doenças da circulação, o magnésio ele é usado dentro de um contexto para manter veias fortes e saudáveis, um coração forte, entupimento das artérias, tudo isso o magnésio ajuda.
mas você precisa colocar ele dentro de um estilo de vida saudável, de uma alimentação equilibrada, de se hidratar bem, controlar o seu peso, sua pressão, os níveis de açúcar no sangue. O magnésio sozinho não faz milagre. Ele não trata trombose e embolia, ele pode sim ajudar a manter um organismo saudável livre dessas doenças. Mas não adianta você tomar suplemento de magnésio fumando, com a pressão descontrolada, níveis altos de açúcar do sangue, porque aí ele não vai estar, por exemplo, te ajudando. Ele não tem superpoderes, ele não consegue vencer tudo aquilo de errado que você faz. Mas sim, dentro de um contexto de estilo de vida saudável, você consegue colocar o magnésio como um amigo da sua circulação, do seu coração. Ele pode te ajudar a prevenir doenças como AVC, infarto, trombose e embolia, já que ele participa de funções importantes do nosso corpo. Mas para você fazer o uso do magnésio, eu recomendo fortemente que você tenha auxílio de um profissional. Você precisa saber como estão as taxas de magnésio no seu sangue. Você precisa saber quais são os níveis de suplementos de magnésio para você, já que ele também está na sua alimentação. Então não adianta colocar sobrecarga de magnésio, taxas elevadas, porque vai sobrecarregar o seu organismo. Então você precisa de um profissional para saber as doses certas para a sua saúde, para a sua idade, para o seu peso, para a sua condição atual e também para saber como estão as taxas no seu sangue. Então existem vários tipos de suplementos. Eles são muito úteis, são excelentes e eu vou falar um pouquinho mais para você sobre esses suplementos, sobre doses, mas antes eu precisava fazer toda essa explicação para você entender que não é só tomar o suplemento. Eu quero tomar o suplemento de magnésio, ok, tudo bem, ele é um amigo do nosso coração, mas como estão as suas taxas no sangue? Qual a sua idade, o seu peso, a sua altura, para a gente saber uma dose boa para você? Como estão as suas taxas de magnésio no sangue? Taxas elevadas, excessivas, também podem fazer mal. E dentro de um contexto de estilo de vida saudável, o magnésio comprovadamente é um amigo da nossa circulação e protege contra doenças circulatórias como AVC, infarto, trombose e embolia. Mas fora de um estilo de vida saudável, o magnésio não é capaz de corrigir os erros que você faz, como fumar, como não controlar a sua pressão, açúcar, os níveis de açúcar no seu sangue. E o magnésio também não substitui tratamentos consagrados na medicina, como remédios de trombose, remédios de AVC e remédios de infarto. Então existem muitos tipos de suplementos de magnésio no mercado, cada um com propriedades diferentes, com vantagens e com desvantagens. O magnésio citrato é uma das formas de magnésio mais comuns. Geralmente ele é muito bem absorvido pelo nosso corpo. Ele é frequentemente usado para pessoas constipadas, já que ele tem um discreto efeito laxante. Então ele traz para nós um aporte de magnésio e, de certa forma, acelera o funcionamento do nosso intestino. Mas em doses altas você pode ter diarreia e até mesmo desidratação, então é preciso usá-lo com cuidado. O magnésio treonato, ele é um tipo relativamente novo de suplemento de magnésio que foi desenvolvido para a gente poder ter uma melhor capacidade de absorção e ele tem uma propriedade muito boa de ser absorvido no nosso sistema nervoso central. Ele entra no nosso cérebro, nos nossos neurônios, então essa é uma boa qualidade do treonato, do magnésio treonato. Por causa disso ele é usado para tratar condições neurológicas e psiquiátricas, para pessoas que têm alguns problemas aí de ansiedade, nervosismo, insônia, problemas de convulsão, enfim. O magnésio treonato ele tem uma melhor ação no nosso sistema nervoso central. O magnésio de malato é uma forma de magnésio que vem ligado ao ácido málico e ele é muito bem absorvido pelo nosso corpo e tem uma chance menor da pessoa ter diarreia, como no caso do magnésio citrato. Então o ácido málico foi colocado junto do magnésio, já que ele traz mais energia para o nosso corpo, ajuda pessoas, por exemplo, com fadiga, cansaço fácil, fibromialgia, traz mais vitalidade. Essa é uma das vantagens do magnésio de malato. O óxido de magnésio é uma forma de magnésio barata, mas ele não é muito bem absorvido pelo nosso corpo. Então, existe esse suplemento, eu vim falar para você que ele pode ser útil para quem tem uma necessidade de magnésio, mas ele causa muita diarreia, então pode até parecer ruim, mas o óxido de magnésio ajuda pessoas, por exemplo, com constipação, talvez ele seja uma boa opção nesse sentido intestinal, com algumas alíquotas extras de magnésio, mas ele não é muito bem absorvido. O sulfato de magnésio é uma outra formulação. Ele vende como nome de sal Epsom.
Ele é muito usado para banhos de imersão, para aliviar dores musculares, e quando ele é tomado por via oral, ele tem um efeito laxante e não é muito recomendado como uma fonte dietética de magnésio, porque ele tem uma baixa biodisponibilidade, pior ainda do que o óxido de magnésio. Ele é melhor para você usar ele de forma tópica ou laxativa, não suplementar magnésio. O glicinato de magnésio é uma forma de magnésio ligado ao aminoácido glicina. Isso ajuda ele a ser bem absorvido pelo corpo e é muito pouco provável que você tenha diarreia com ele. A glicina tem efeitos calmantes, então o glicinato de magnésio ele é muito recomendado para pessoas com irritabilidade, com insônia, pessoas ansiosas, com problemas de nervosismo frequente, até mesmo pessoas com problema de sono. O cloreto de magnésio é uma outra formulação disponível e ele é frequentemente usado como loções para o corpo e óleos de banho. Então, o cloreto de magnésio ele vem misturado com cloro, tá certo? Ele é útil para massagem. Para você usar ele de forma oral, é até possível. Ele é bem absorvido, ok. Ele tem pouco efeito laxativo e ele, se você usar com sabedoria, ele é uma boa opção de suplemento, principalmente para pessoas que não querem ali ter um pouquinho desse efeito laxativo. O citrato é um bom suplemento. Não existe uma forma melhor de magnésio, pessoal. Talvez você está se perguntando, nossa, Tony, você falou de um monte de magnésio, me deixou até confuso. Cada apresentação tem suas vantagens e desvantagens, e cada pessoa pode se beneficiar de um ou se beneficiar de outro. Daqui a pouco eu vou falar sobre os remédios que você não deve misturar com magnésio, quais os efeitos indesejados, para quais pessoas o magnésio pode trazer alguns problemas nessa suplementação, mas vamos falar agora então um pouco sobre os efeitos do excesso de magnésio. Lembra que eu te falei que é importante você ter auxílio de um profissional, saber como está o magnésio nas suas taxas do sangue mesmo, fazer exames para saber como está o magnésio e que você consegue magnésio na sua alimentação? Então, se você consumir em excesso, o magnésio, o principal problema dele é digestivo. A gente pode ter diarreia, náuseas, cólicas, até mesmo desidratação. Então, algumas formas de magnésio elas já são propensas a causar diarreia, como o óxido de magnésio, o sulfato, que é o sal Epsom, o citrato. Então, outras formas de magnésio podem te ajudar a ter uma melhor tolerância. Então, tomar muito magnésio, seja em suplemento ou na alimentação, pode levar a um desequilíbrio do seu intestino e também um desequilíbrio dos eletrólitos, dos íons do seu corpo. Então a gente pode ter desequilíbrio ali do sódio, potássio, magnésio, cálcio e causar problemas de fraqueza muscular, alterações de pressão em algumas pessoas, problemas nos rins, sobrecarga nos rins e até mesmo um coração ou uma respiração acelerada, batimentos cardíacos, falta de ar, arritmias em casos graves. Como o magnésio age no nosso coração, esses desequilíbrios hidroeletrolíticos podem causar problemas graves como paradas cardíacas e morte. Isso eu estou falando em níveis muito altos, pessoal, tá bom? Níveis muito altos. Então o magnésio ele causa diversas funções no corpo, já que ele participa de mais de 200 reações no organismo. Então pessoas podem ter irritabilidade, alteração do nível de consciência. Então pessoas que têm problema nos rins, pessoas que consomem excessivamente, a sobrecarga de magnésio ela é perigosa, tá bom? Então você precisa usar esses suplementos com cautela e com auxílio de um profissional. Já te dei essa dica aqui um pouquinho atrás nesse vídeo, mas eu estou reforçando. Por tudo isso que mais uma vez eu recomendo que você não faça suplementação sem auxílio de ninguém, tá bom? Porque você pode exagerar, errar a mão, e uma dica que eu estou te dando com a intenção de te fazer bem para a sua saúde, você pode acabar se prejudicando, você pode acabar usando da forma errada e ter efeitos indesejados. Com relação ao magnésio e remédios usados no dia a dia, o magnésio pode ter um efeito levemente anticoagulante, tá certo? Isso é bom e ruim. Para pessoas que estão tratando trombose, tomando remédios que raleiam o sangue, anticoagulantes, antiagregantes, o excesso do magnésio pode aumentar o risco de sangramentos. Então, se você usa remédios como o Xarelto, que é a rivaroxabana, a varfarina, que é o Marevão, o Coumadin, o Eliquis, a apixabana, a dabigatrana, AS, aspirina, Somalgin, clopidogrel, que é o Plavix, remédios como o cilostazol,
remédios que raleiam o sangue, você tem que ter cuidado com a suplementação de magnésio pelo risco de sangramento. Remédios de varizes, pessoal, têm pouco ou nenhum efeito anticoagulante, então normalmente eles interagem muito pouco com o magnésio no sentido de aumentar o risco de um sangramento. Então, diosmina, esperidina, que são os flebotônicos usados para varizes, Picnogenol, castanha da Índia, Daflon, Perivasc, Flavonide, Diavari, Flebon, Dobeven, esses remédios têm pouca ou nenhuma interação com o magnésio. Se você toma remédios de pressão, losartana, captopril, diuréticos como Lasix, a furosemida, hidroclorotiazida, tome cuidado ao suplementar magnésio, porque pode alterar o seu rim, o seu coração, pode causar alguns efeitos colaterais, tá bom? Alguns tipos de antibióticos para tratar a infecção urinária, que é muito comum usar ciprofloxacino, levofloxacino, são antibióticos usados no dia a dia, né? Esses antibióticos que eu falei, as quinolonas e até mesmo as tetraciclinas, como a doxicilina, eles podem ter a sua absorção um pouco diminuída pelos suplementos de magnésio. Então, tome cuidado, converse com o seu médico se você está tomando remédio para tratar a infecção urinária e está suplementando magnésio para você ter orientações, já que isso pode dificultar a absorção desses antibióticos. Agora, pessoal, falando um pouco sobre as doses de magnésio, eu preciso te lembrar que isso varia de acordo com o peso, a altura, a idade da pessoa, a condição de saúde. Às vezes uma pessoa que tem 5 estentes no peito, às vezes uma pessoa que é saudável, as taxas de magnésio no seu sangue, tudo isso interfere na suplementação. Mas, a título de informação e de curiosidade, normalmente para adultos, homens, a gente usa geralmente cerca de 400 miligramas na suplementação diariamente, para mulheres algo em torno de 300 miligramas que você pode consumir tanto na sua alimentação quanto na suplementação. O magnésio ele vem em vários alimentos e ele tem também suplementos, como eu te falei aqui, as diversas formas de suplementos. Mais uma vez, pessoal, eu preciso te lembrar que a suplementação pode nem ser necessária para algumas pessoas. Se você já tem os níveis de magnésio ok no seu sangue, dentro do normal, talvez você suplementar pode sobrecarregar o seu organismo, principalmente se você tem problemas nos rins, problemas de coração ou problemas de intestino. E também você precisa entender, né, nessa suplementação, que monitorar as taxas no sangue é importante. Por isso, o auxílio de um profissional vai te ajudar bastante a não fazer a coisa errada. Então, pessoal, encaminhando para o final, o magnésio ele é importantíssimo para manter uma boa saúde circulatória, fortalecer o nosso coração, combater a formação de coágulos sanguíneos, ele ajuda a manter veias fortes e saudáveis, as artérias flácidas, evita o enrijecimento, o endurecimento das artérias, o entupimento das artérias. Então ele protege o nosso corpo contra doenças cardiovasculares, contra as doenças da circulação como trombose, embolia, AVC, infarto. O magnésio é um amigo do nosso coração, ele existe ele existe nos alimentos e na suplementação, mas procura um profissional de saúde para te ajudar, já que o excesso pode intoxicar o nosso organismo e causar problemas de saúde. Então o magnésio, dentro de um contexto de estilo de vida saudável, ele nos ajuda sim a ter longevidade, a ter qualidade de vida, a prevenir, né, nos proteger contra doenças no futuro, mas ele não substitui nenhum tratamento consagrado na medicina. Ele nos protege, ele previne trombose, má circulação, mas não substitui tratamentos consagrados na medicina. Então, se você está pretendendo usar, procure auxílio para saber se é seguro, quais doses, como estão suas taxas no sangue, para você fazer o uso do magnésio com sabedoria. Se você fizer o uso dele com sabedoria, ele pode sim te ajudar a se prevenir contra as doenças como trombose, embolia, contra a má circulação, contra AVC, infarto. Ele pode te ajudar a ter uma boa saúde cardiovascular e uma boa circulação. Se você quer entender mais, né, dicas de alimentação, de outros suplementos que podem ajudar a combater a má circulação, tem vários vídeos gratuitos no canal e na descrição desse vídeo tem 2 dicas boas para te dar. Primeiro é o nosso e-book gratuito com 10 dicas práticas de como combater a má circulação, então na descrição desse vídeo você consegue baixar gratuitamente, fazer o download grátis. Lá a gente vai te dar dicas importantes de como fortalecer as suas veias e diminuir o seu risco de ter uma trombose ou uma embolia. Mas se você quer algo avançado, se você quer estar próximo do nosso time, entrar em grupos exclusivos do WhatsApp para tirar dúvidas, trocar ideias, para ter dicas práticas, dicas atuais, o SOS Má Circulação e Trombose é o nosso programa avançado.
além de ter contato direto comigo e com a nossa equipe, você vai ter um passo a passo. Nós vamos te dar um plano de ação de como combater a má circulação da forma correta. Lá a gente vai te ensinar passo a passo o que fazer para ter veias fortes e saudáveis, para se proteger da forma correta, para diminuir de verdade o seu risco de ter uma trombose ou uma embolia. Então na descrição desse vídeo tem um link também para você conhecer o SOS Má Circulação e Trombose, que é o nosso programa avançado de luta contra as doenças cardiovasculares. Não esquece de, antes de sair desse vídeo, clicar no gostei e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Se inscreva no nosso canal. Deixa para mim um comentário, quero saber o seu nome, de qual cidade você está falando. Quero te conhecer melhor, se você já usa suplemento de magnésio, se você aprendeu aqui nesse vídeo coisa importante, compartilha comigo o que você faz aí para cuidar das suas veias, para proteger a sua circulação. Deixa para mim um comentário aqui embaixo nesse vídeo, sua dúvida, sua dificuldade, talvez a sua pergunta pode ser a próxima a ser selecionada pelo nosso time, então vai lá. Quero te conhecer um pouco melhor, estar mais próximo de você, saber o que está passando aí do outro lado da telinha, para trazer um conteúdo cada vez melhor aqui no canal. Te espero no próximo vídeo. Até lá!